Em algum momento da sua história você já sentiu dificuldade na realização de um sonho ou de algum projeto? Em algum momento da sua vida você olhou para sua capacidade e olhou para aquele sonho que tinha dentro de você e você se frustrou porque não achou que você era capaz de viver tudo aquilo? Opa! Meu nome é Victor Bandeira, eu tenho 22 anos e eu acredito que Deus pode mudar a sua vida. O vídeo de hoje eu vou te contar uma história de um cara que muito provavelmente ele passou por algo que você está passando. E o nome desse cara é Moisés. E quem seria Moisés? Quem seria Moisés? Moisés, ele é um judeu, ele é alguém que faz parte do povo de Deus. E durante o nascimento de Moisés, o povo de Deus ele vivia sobre domínio, sobre escravidão do Império Egípcio. E aí o Egito ele dominava o povo, a nação de Israel. E aí Faraó, que era o rei do Egito, ele olhava para o povo de Deus, para os israelitas, e aí ele não gostava deles, porque ele via que eles eram um povo muito fértil. Um povo que se proliferava bastante e que tinha muita saúde. Então, uma vez Faraó olha para aquele povo e aí ele sente um medo, ele sente uma angústia pensando de que talvez em algum momento lá na frente esse povo pudesse se rebelar contra o Egito e eles, por serem um povo muito forte, isso acabaria gerando uma dificuldade para o seu império. Então, Faraó manda ali castigar, ele manda ali extorquir mais ainda daquele povo. E aí, então, ele vê que mesmo assim o povo continua se proliferando. Ele vê que mesmo assim o povo continua avançando. E aí, então, ele decide mandar matar todos os meninos recém-nascidos. E aí é quando a gente vai se deparar com a história de Moisés. Moisés, ele é um bebê que nasce justamente nessa época em que o faraó mandou matar todas essas crianças. E aí a mãe de Moisés, ela separa Moisés ali e tenta criar ele meio que escondido. Só que chega uma hora que não dá mais e aí ela bola um plano mirabolante de colocar Moisés dentro de uma cesta no rio. E aí eu acredito que talvez essa história você já sabe, mas para você que é novo e para você que não conhece essa história, ao colocar o bebezinho Moisés dentro daquela cesta no rio, ela propositalmente coloca em um local que todo dia a princesa, a filha de Faraó, descia no rio para tomar banho. E aí, num determinado dia desses, o determinado dia em que ela colocou Moisés dentro da cesta, a princesa olha, escuta um choro e aí ela vai lá ver o que está acontecendo, o que era aquilo, e aí ela encontra Moisés. E aí Moisés então é encontrado pela princesa, e aí ela, movida por um sentimento de compaixão, ela sabe que aquela criança é uma criança do povo de Deus, o povo israelita, mas aí ela sente assim um carinho e decide adotar, decide cuidar de Moisés. E aí, Moisés, antes disso, ela pede para que então vá atrás de alguma ama de leite, alguma criada, uma outra escrava, para que pudesse amamentar aquela criança. E adivinha, a mulher escolhida foi a mãe de Moisés. E aí Moisés ele é criado uma boa parte assim da vida dele pela sua própria mãe, até que ele se torna um pouco ali já de uma idadezinha mais avançada, para que então ele pudesse estar indo para o palácio, para que ele pudesse estar morando ali no palácio do Egito. E aí o que acontece? Acontece que durante esse crescimento de Moisés, ele cresce num determinado luxo. Ele cresce tendo tudo que ele poderia ter e tudo que as pessoas sempre sonharam em ter, que era aquele conforto. Ele vivia como um rei, ele vivia como um príncipe. E aí Moisés vai crescendo, só que Moisés sabia que tudo aquilo que ele tinha, todo aquele conforto, todo aquele luxo, era proveniente da exploração, da escravidão do seu próprio povo. E aí então Moisés cresce dentro de si com um sentimento de angústia em relação a isso. Ele cresce com uma indignação de como é que pode seu próprio povo ser explorado, ser escravizado, e ele tá ali vivendo bem e ter outras pessoas vivendo com uma realidade totalmente diferente, um contraste muito grande devido à exploração do seu próprio povo.
E aí o que acontece? Acontece que Moisés cresce, Moisés fica grande, e aí um determinado dia ele está andando pela cidade e aí ele vê um capataz, ele vê ali um oficial egípcio açoitando o povo israelita. Ele vê ali o cara açoitando, maltratando o pessoal que era do povo de Moisés. E aí então Moisés se indigna com aquilo e aí ele acaba matando esse oficial egípcio. E aí Moisés ele mata esse cara e aí ele então vai lá e aí ele acoberta o ato dele. Ele acoberta aquele crime, acoberta aquilo e aí ele pega então, ele vai e esconde aquilo e aí ele vai viver a vida dele normal. E em um outro momento, depois de algum tempo, ele está passando na rua novamente e aí ele encontra agora dois escravos, dois israelitas brigando um com os outros. E aí então ele se indigna e aí ele tira lá, separa a briga, ajuda e aí ele fala: pessoal, não briguem. Por que vocês estão brigando? Vocês são do mesmo povo, vocês são da mesma família, vocês deveriam se apoiar. Vocês não podem causar distorções entre vocês, mas vocês têm que se apoiar. E aí então um desses caras olha para Moisés e fala assim: quem que te instituiu líder mediante a gente? Quem que te colocou numa posição de maioral sobre nós? E nessa hora esse cara confronta Moisés, toda aquela identidade que Moisés havia sido gerado e sido depositado, todo aquele sentimento que ele tinha de cuidado e de que queria o bem para o seu povo, é confrontado nessa hora que esse cara que ele interrompe a briga olha para ele e fala isso. E aí logo então esse cara afirma dizer que já sabe o que Moisés fez, de que ele sabe, ele viu que ele matou aquele cara, e aí ele pergunta se Moisés por fim vai matar ele também da mesma forma como ele matou aquele oficial egípcio. E aí nessa hora Moisés entra em desespero. Nessa hora agora a gente vai caminhar rumo à contextualização, a você estar entendendo do que se trata essa mensagem. E antes era importante que você percebesse, você entendesse um pouco melhor de quem é Moisés. E aí Moisés agora ele sai e aí ele foge do Egito. Ele vai para uma terra distante, fugindo com medo de ser morto. Morto por Faraó, morto pelas autoridades, morto pelo crime que ele cometeu. E aí então Moisés agora está no deserto. Moisés agora está vivendo um total contraste em relação ao que ele vivia antes. Moisés era o cara mais sortudo que existia por ter sido o único sobrevivente ali de uma matança enorme de várias crianças. E além dele ter escapado e sobrevivido, ele tinha uma vida luxuosa no palácio. Ele, entre tantas outras crianças, entre outras tantas pessoas, ele teve a oportunidade de crescer no palácio. Ele cresceu ali para se tornar um futuro faraó, para se tornar um príncipe, alguém grandioso e de importância. E aí Moisés perdeu tudo que ele tinha. Moisés perdeu tudo que ele tinha. E aí agora a gente tem Moisés à beira de um deserto e agora virou pastor de ovelhas. E aí um certo dia Moisés está andando aí no deserto, está vagando, perdido, está andando por aí, até que uma hora ele olha para uma direção e ele vê um arbusto pegando fogo. Ele vê uma sarça ardente, um arbusto que pegava fogo, mas que de alguma forma esse arbusto não era consumido. As folhas não eram consumidas, não queimavam, mas o fogo estava lá. E aí Moisés fica instigado, ele fica curioso em relação a isso e ele decide ir ao mais perto e falar: o que está acontecendo? Isso não é possível. E quando ele chega mais perto, Moisés tem um encontro com Deus. É nessa hora que Deus pega e se apresenta para Moisés e fala para Moisés que o lugar que ele está é uma terra santa, fala para Moisés tirar a sandália dos pés, e aí agora Moisés está lá e aí tem esse choque com Deus, ele tem esse encontro, e aí agora Deus ele se apresenta para Moisés. Deus se revela para Moisés e fala que ele estava vendo todo aquele sofrimento que o povo tinha passado. Ele estava vendo toda aquela angústia, toda aquela opressão que os egípcios, que o faraó estava colocando sobre o seu povo. E que ele tinha ouvido o clamor, ele tinha ouvido todo o sofrimento do seu povo e que agora
Deus ia vir e iria intervir, iria libertar o seu povo. E aí, depois de Deus contar todo esse plano maravilhoso, esse plano que era incrível, ele convida Moisés para realizar esse sonho. Ele convida Moisés para que, a partir de Moisés, ele pudesse libertar o seu povo. E aí, Deus pega e fala para Moisés: vá lá, Faraó, fale para ele e aí liberte o meu povo. E aí Deus convida Moisés para que Moisés possa viver isso, para que Moisés possa libertar o povo de Deus e viver algo grandioso. Só que nessa hora é a hora que eu acho que provavelmente você vai se identificar com Moisés. É a hora que Moisés olha para tudo isso, olha para esse sonho grandioso que Deus tinha dado uma oportunidade para Moisés viver, todo esse sonho grandioso e todo esse plano que Deus tinha para a vida dele. E aí Moisés olha para dentro de si, ele olha para todo o seu passado, ele olha para todas as frustrações que ele teve, ele olha para quem ele tinha sido, para quem ele era, e aí nessa hora que ele está tendo uma crise de identidade, numa hora em que ele olha para todos os seus traumas, para todos os seus anseios, ele olha para Deus e fala assim: quem sou eu? Para que eu possa libertar o povo do Egito. Porque se a gente for parar para analisar, não fazia sentido ser Moisés o cara que iria libertar aquele povo. Não fazia sentido Moisés, aquela criança que foi morar no palácio, ela então ser uma libertadora do povo, ela intervir pelo povo judeu, ou até mesmo não fazia sentido alguém que era um fugitivo, alguém que fugia, libertar o povo, sendo que ele mesmo precisava de liberdade, ele precisava ele mesmo ser liberto. E então a gente tem esse contraste, a gente tem esse paradigma, a gente tem toda essa improbabilidade mediante a Moisés. E aí então Moisés olha para tudo isso, para todo esse cenário, ele olha para a sua capacidade, ele olha para quem ele era e ele olha para a grandiosidade, para o sonho extraordinário que Deus tinha na vida dele e do convite que Deus o fez. E aí o Moisés pega e questiona Deus sobre quem ele era para que pudesse viver tudo aquilo. E quantas vezes a gente não vive isso? Quantas vezes a gente tem algum sonho? Quantas vezes a gente tem algum projeto que é grandioso, algo que é bem maior do que nós, e quando a gente vai viver ele, quando a gente vai pensar nele, a gente se frustra. A gente se frustra por pensar que não somos capazes de viver aquilo que a gente sonha. A gente pensa que a gente não é capaz de viver tudo aquilo, que não temos habilidade, não temos a capacidade, não temos o talento, não temos a competência para que então a partir de nós a gente possa viver isso, que a gente possa realizar coisas grandiosas. E muitas vezes a gente é levado a pensar isso por conta do nosso passado. Muitas vezes a gente é levado a pensar dessa forma mediante a várias outras situações que a gente já viveu, mediante a vários traumas, vários fracassos, várias frustrações que a gente teve. E são coisas como essas, são eventos que a gente viveu que fazem com que a gente pense que viver algo novo, viver algo grandioso é algo improvável. Seria algo que seria uma improbabilidade e que quando a gente olha para a nossa capacidade para viver tudo isso, a gente se frustra porque realmente a gente não seria capaz de viver tudo isso. E nessa hora, Moisés abre o coração dele para Deus. Nessa hora, Moisés conta sobre a forma como ele se enxerga, sobre como tudo que ele já passou um dia, e aí ele pega e fala para Deus e abre seu coração a respeito disso, a respeito de que ele não é capaz de viver tudo isso, de que ele realmente não é uma pessoa ideal, porque provavelmente ali existiria alguém que seria melhor do que Moisés para viver isso. E quantas vezes, né, a gente também tem algum sonho grandioso e pensa assim, não, tem alguém melhor, tem alguém que faz melhor do que eu, tem alguém que é mais criativo, tem alguém que é mais carismático, tem alguém que é melhor. E na verdade sempre vai existir sim, sempre vai existir alguém melhor do que a gente, sempre vai existir alguém melhor do que eu
e que você para fazer aquilo que a gente faz. Sempre vai existir alguém melhor na hora de viver, na hora de construir algo, na hora de fazer algo grandioso. Mas sabe o que é legal nisso tudo? O legal é a resposta de Deus para Moisés. E a resposta de Deus para Moisés não tem nada a ver com o seu questionamento. Não tem nada a ver, pelo menos diretamente, com o que Moisés esperava, que era a respeito da sua capacidade para viver tudo aquilo. Mas a resposta de Deus, ela é a seguinte. Deus fala assim para Moisés: eu estarei contigo. E esse é o sinal que eu te dou. E é simplesmente isso. Deus não fala que Moisés ele é talentoso, não fala que Moisés é o cara que seria melhor do que todo mundo, não. A única resposta de Deus para todo o questionamento, para toda a improbabilidade, para toda a falta de capacidade que Moisés havia enxergado dentro de si mesmo, seria que, apesar de tudo isso, apesar de todos os defeitos de Moisés, apesar de todos os nossos defeitos, Deus estaria com Moisés. E isso seria o suficiente para que ele pudesse realizar esse sonho grandioso. E o tema do vídeo de hoje é não tem a ver com você. E esse tema está muito relacionado a essa resposta de Deus para Moisés. Porque muitas vezes quando a gente vai viver algo novo nas nossas vidas, muitas vezes quando a gente vai viver algum sonho que a gente teve ou tem, a gente se frustra e paralisa mediante a situações, a traumas, a coisas que a gente viveu no passado. A gente olha para a nossa capacidade, para a nossa competência de viver algo novo e a gente não encontra uma habilidade para isso. A gente não se vê capaz, a gente não se vê competente de viver algo novo, de ser um protagonista nas nossas histórias, porque não vemos em nós ali algo único, não vemos ali um talento, não vemos esperança e sempre se comparamos e acabamos pensando que provavelmente, com certeza, tem uma pessoa melhor do que a gente para fazer isso. Só que a resposta de Deus para Moisés deixa algo muito claro, que não tem a ver com Moisés, não tem a ver com a capacidade que ele tem, não tem a ver com o quanto que ele é bom em falar, não tem como o quanto que ele é bom em fazer isso ou aquilo, ou porque ele é desse jeito, dessa forma, não tem a ver com as habilidades, a capacidade que ele tem. Muito pelo contrário, tem a ver com quem escolheu ele. Deus ele convidou Moisés porque ele tinha um propósito. Ele convidou Moisés porque ele queria, apesar dos defeitos, apesar da falta de competência, apesar da falta de habilidade, apesar de qualquer coisa, Deus ele queria fazer história com Moisés. Deus ele tinha escolhido Moisés apesar dele. E quando a gente para pensar, quando Deus nos chama para fazer algo, quando Deus deposita dentro de você um sonho, deposita dentro de você um projeto, algo grandioso, algo que provavelmente está muito além de você, provavelmente talvez você se frustre, muitas vezes você pode até se paralisar, porque você pode olhar para a sua capacidade para viver tudo aquilo. Mas eu queria te dizer hoje que não tem a ver com você, não tem a ver com a sua habilidade, não tem a ver com o seu talento, não tem a ver com a sua capacidade, mas tem a ver com quem vai estar com você durante todo esse processo. Tem a ver com quem que vai te cuidar, quem que vai estar ali te ajudando, quem que vai estar ali com você. E isso é o que vai fazer diferença e o que vai tornar possível a realização do seu sonho. E aí mais pra frente, na conversa de Moisés com Deus, Moisés questiona mais uma vez Deus e ele fala assim: Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sou um cara que tem boa eloquência, eu não falo bem, e ele provavelmente Moisés era gago quando ele fala que era pesado de língua. Então como é que Deus usaria um cara como esse, né? Um improvável, alguém que não tem a capacidade ali de se comunicar, uma pessoa que não fala bem, uma pessoa que é gaga, como é que Deus usaria aquele cara para que a partir dele ele pudesse liderar uma nação toda? E aí, sabe qual é a resposta de Deus para Moisés? Porque mais uma vez, Moisés ele olha para dentro de si. Mais uma vez, Moisés olha para a sua competência, pelo quanto que ele é bom para fazer determinada coisa. E aí ele pega e fica com medo, porque ele não tem capacidade, ele sabe que se depender dele, ele não vai ter capacidade para viver aquele sonho, aquele projeto que Deus tem para ele. Mas ele sabe qual é a resposta de Deus. Ele fala novamente: eu
estarei contigo. E eu ensinarei você durante o caminho o que você deve falar. Então, a gente percebe e tem claramente que durante a construção de uma jornada, durante a construção de um sonho, o que realmente importa não é a nossa capacidade, não é o quanto que a gente é talentoso para viver algo novo, não é o quanto que a gente é bom em fazer determinada coisa, mas realmente se trata sobre quem que vai estar com a gente durante essa caminhada, durante todo esse processo. Então, saiba que apesar de você, apesar das suas falhas, apesar dos seus fracassos, apesar da sua falta de talento e que você possa até não enxergar o potencial que você tem, apesar de tudo isso, Deus olha para você e te convida para viver algo extraordinário, algo que, apesar de você, Ele escolheu você para viver tudo isso. Então saiba que não tem a ver com você, mas tem a ver com quem te escolheu para viver algo grandioso com Ele. Bom, o vídeo de hoje é esse. Espero que de alguma forma tenha te ajudado, que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Se de alguma forma esse vídeo te ajudou, peço encarecidamente que você deixe o seu like. Se você gostou de vídeos como esse, eu vou te convidar agora para clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. E aí ativa o sininho também, porque toda segunda-feira, sem falhar, tem um vídeo de Deus, um vídeo novo aqui para você. E se essa mensagem ela tocou o seu coração, se você realmente pensa, assim como Moisés, de que você não é capaz de viver o sonho que Deus tem para a sua vida, de que muitas vezes você paralisa mediante a olhar para a sua capacidade, olhar para dentro de si e pensar se realmente você seria capaz. E se agora Deus tocou no seu coração e que você entendeu que não tem a ver com você, mas tem a ver com quem te escolheu, se esse vídeo ele te ajudou a ver e enxergar isso dessa forma, se Deus falou com você através desse vídeo, eu peço para que você encaminhe essa mensagem, para que você possa estar compartilhando ela com uma outra pessoa, para que então, a partir disso, você possa estar me ajudando a levar Jesus, a levar Deus para cada vez mais pessoas. Manda para alguém que você conhece, que talvez ela não acredite mais na capacidade que ela tem, mas manda para ela lá dizendo que apesar dela, Deus escolheu ela para viver isso. E, bom, se de alguma forma você ainda tem dificuldade em relação a isso, se você tem um sonho, se você tem um projeto e ele está lá engavetado, se você alguma vez gerou dentro de você uma vontade de construir algo novo, de construir um projeto magnífico, algo fantástico que provavelmente ninguém nunca fez antes, mas você paralisou, você se frustrou, você engavetou aquele projeto na gaveta, você colocou aquele projeto lá porque você não se sentiu capaz de viver tudo isso. E se você está assustado, se você sente saudades disso, e você está interessado e disposto a viver esse sonho, se você está com vontade de realmente, de uma vez por todas, aceitar e dizer sim para esse tão lindo projeto que Deus tem para a sua vida, eu queria te dizer que tem uma boa notícia para você. Eu queria te dizer que tem esperança. E para você que não sabe, a esperança ela tem um nome, e o nome dela é Jesus. E Jesus ele está aí com você. Ele bate a porta do seu coração. Ele quer entrar. Ele, com certeza, por mais que você não acredite em você, ele olha para você, ele olha no meio de toda essa bagunça, no meio de toda essa escuridão, e ele vê um potencial. Ele ainda vê uma faísca. E ele acredita nela. Ele acredita em você. E ele não vai apagar essa faísca. Ele não vai apagar essa mini chamazinha que tem aí dentro, porque ele acredita no potencial que você tem. Porque ele sabe que não depende de você, não depende da sua capacidade, mas depende apenas da sua disposição e da sua vontade para viver tudo isso. E se você está disposto a viver essa nova história, se você está disposto a de uma vez por todas dizer sim para Jesus e viver algo fabuloso, eu queria dizer que agora basta você abrir para ele poder entrar.